oportunidade de conversar com ele, de saber, né, quem ele era, quem ele é, né? Aí me falaram que ele é, né, ele me explicou, né? Conheci também a irmã, né, a Marisa. Então é bacana. Que bom que o pessoal está chegando. E eu coloquei uma luz em mim aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir ficar com essa luz em mim não, porque ele está me deixando ceguinho. Mas a gente vai, opa, tentando. Tem mais gente entrando, o Diogo também. Obrigado por vocês estarem conosco aqui. O Diogo, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo já chamar ele para nossa conversa. Acabei de ver aqui agora que o Diogo entrou. O Diogo, ele entrou. O Diogo, o doutor, o senhor entrou, mas não está aparecendo aqui não para mim. Já apareceu aí para poder eu mandei um convite para você estar comigo. Conseguiu entrar aí? Conseguiu ver? É só aceitar esse meu pedido, tá bom?
Eu agradeço por ter aceitado esse convite. Sei que nessa correria, né, que fica, ainda mais agora, nesse período, tanta correria, tanta coisa para fazer, tanto compromisso, aceitou o nosso convite aqui. Muito obrigado. Rapaz, eu sou um soldado a seu serviço, a serviço do nosso chefe. Se eu Oh. convocar, você é um general, sabe disso, né? Uma tia minha. Uma tia minha acabou de entrar aqui, aí eu falei com ela, eu expliquei para ela, pessoal, esse que eu vou conversar hoje é irmão do pastor Messias Valverde, né? Já mexi com ela aqui no início, né? Mas aí como é que tá a esposa? É um dos orgulhos que eu tenho, ser irmão daquela figura ilustre. Que joia. Ok, a Indiana tá bem? Graças a Deus, pastor. Todo mundo na paz por aqui. E pelo que eu já vi, agora parece que a próxima conversa vai ser com ela. Eu tenho uma marcada amanhã também, né? Com o Dedé, a respeito da parte, falar um pouco sobre comércio, parte de economia. E eu pensei também em chamá-la para a conversa agora, porque afinal de contas é uma psicóloga, não é isso? Rapaz, eu não sei se ela vai aparecer, porque ela é muito tímida, sabe? Eu não sei. Ah, mas, mas, ela mas não pode recusar convite de pastor, não, você sabe bem disso. É verdade. Essa é uma intimação. Ela tá lá pra cima arrumando umas coisas lá no terraço. Vou ver se ela consegue aparecer por aqui, mas ela é muito tímida. Se ela não aparecer, vocês se perdoem. Não, tranquilo, tranquilo. Eu vou tentar, não, depois. A gente conversa no particular primeiro, para depois a gente agendar. A gente tem que divulgar isso depois, a gente não pode fazer assim. Mas as pessoas estão entrando. Ela é uma serva muito útil, ela tem muito para oferecer. Ela é muito humilde, ela não reconhece isso, mas ela tem muito para oferecer no campo da psicologia. Uma Aí, menina que muito. joia. Que bom. Eu estou deixando o pessoal entrar primeiro, né? Apesar de já ser 7:03. Vamos deixar um pouquinho, né? Para depois a gente fazer uma introdução aqui, para a gente começar, tá bom? Vamos deixar o pessoal acabar de entrar. Até mesmo porque a gente está colocando no YouTube e no Facebook também. A gente está tentando fazer isso daí. Eu estou até vendo se o Leozinho, que é o rapaz lá na igreja que está me ajudando, vendo se ele... Então. Vendo se ele está conseguindo. É um Davi, né? É pequeno, mas é muito poderoso. Rapaz, foi um achado ali na igreja, viu? E eu cheguei agora, diante dessa situação toda, né? De quarentena, a gente tá botando ele para trabalhar e o homem tá trabalhando muito. É uma peça muito preciosa. Que Deus abençoe e continue abençoando ele, que ele merece. Amém, amém. Isso daí. Nós já estamos aqui com um número bacana de pessoas, já entraram 19 pessoas com a gente aqui, né? E acredito que agora já está na hora da gente começar, né? Vamos, apesar de já temos... Tá bom. Então hoje, queridos, obrigado por vocês estarem com a gente aqui nessa conversa com o Dr. Márcio Valverde. Ele é médico aqui em Além Paraíba e bem casado, né, com a Indiana psicóloga. E eu vou ter depois a oportunidade também de conhecer o filho dele, o Diego, que é casado com a Manuele. Se eu estiver errado, depois me corrija, tá bom? E a gente então convidou para ele conversar com a gente um pouco nesse período de quarentena, de Covid que nós estamos vivendo, né? Ele vai, eu vou pedir até mesmo para ele se apresentar um pouco, dizer, né, a respeito da sua formação, né, na área aí da medicina, para que as pessoas possam conhecê-lo. Mas antes, vamos orar? Então vamos. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pela oportunidade de utilizarmos desse recurso para, em Ti, sim, instruídos pelo Senhor, com a sabedoria que vem do alto, saber, ó Deus, aquilo que é melhor para todos nós, porque aquilo que vem do Senhor é a vontade do Senhor que é boa, perfeita e agradável. Então, Deus, conduza toda essa conversa que nós teremos aqui, em nome de Jesus, que tanto eu quanto o Dr. Márcio sejamos usados pelo Senhor e que as pessoas também possam, Deus, estar conosco aqui, tirando dúvidas,
para que a gente possa se comportar, para que a gente possa se posicionar sempre de maneira correta diante dos teus olhos. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Então é isso aí, querido. Então nós estamos aqui, o pessoal tá entrando, compartilhando. Aí já tem pessoas aqui elogiando o melhor médico, meu médico querido. E eu gostaria então que você falasse um pouco, né? Que o senhor falasse um pouquinho aí da formação, só para a gente poder entender e o pessoal conhecê-lo também. Fique à vontade. Ó, eu vim para Além Paraíba com 6 anos de idade, então sou um Além Paraibano, né? Me considero Além Paraibano. Nasci no interior ali em Tebas, perto de Leopoldina, mas sou filho aqui da cidade. Fui criado aqui na Igreja Metodista, tive essa honra de ser um moleque na Igreja Metodista, ser um soldadinho de Jesus na Igreja Metodista, depois um adolescente, depois corais jovens, esse trabalho todo. Então esses amigos aí da igreja são pessoas que a gente vem fazendo uma caminhada de longos e longos anos juntos. Gilbertinho, da Sueli, essa turma toda, jogamos muita bola junto. Tio Ronaldo, Mário César, ilustre Mário César, que deve estar aí nos assistindo. São pessoas que eu me considero uma família com essas pessoas. Tenho a honra de fazer parte dessa família. Sou filho do pastor Moisés Valverde, que é uma pessoa que morou muitos anos aqui, muito amada. Messias Valverde, que é a figura mais culta da família, um ilustre cidadão, escrevedor de livros, nosso queridíssimo, uma referência na família, Marisa Valverde, que todo mundo conhece aí. Fui criado pela Marluce Caldas, pela Carminha, pela Gandira, essa turma de veteranos, nossa velha guarda, né, da igreja, que está tudo firme aí. Então eu tenho essa honra de fazer parte dessa família, eu considero do fundo do meu coração. Não poderia citar todos, seria impossível, mas amo essa família e me considero eternamente um membro dessa família metodista que está ali em Paraíba. Estudei por aqui, estadual, Fausto Gonzaga, Colégio Além Paraíba, fui para Petrópolis, fiz um ano de medicina, fui para Juiz de Fora, fiz o resto da medicina lá na Federal, tive essa, que Deus me abençoou com essa oportunidade. Voltei para Além Paraíba, fiz pós-graduação em medicina de família, essa coisa de estratégia de saúde de família, e estou por aí fazendo minhas medicinas de família, nos meus postos de saúde, nas emergências, que nesses 32 anos de formado, sempre eu trabalhei na emergência de algum hospital, Além Paraíba, Cantagalo, Trajano de Moraes, Macuco, Sapucaia, Sumidouro, Carmo, essa turma tudo por aí, já passei 20 anos em Sumidouro, estou em Sapucaia há 10 anos, com muita honra. Então, na verdade, minha formação é clínica mesmo. Sou um clínico formado em medicina de família. Adoro essa parte, porque eu acho que o médico perdeu muito aquela coisa, rapaz, do médico estudar de tudo um pouco. Porque o corpo humano, quando Deus fez o corpo, ele fez o conjunto da obra, né? Não, você não pode tratar só de um olho e na hora que um paciente sofre de um coração, você não sabe nada de coração. Eu acho isso uma coisa que me incomoda. Eu acho que o médico tem que conhecer um pouco de cada coisa. E acabei me apaixonando por tudo. E acabei não conseguindo fazer assim a fundo, como esses especialistas fazem, nada, porque eu quero saber tudo. Eu quero saber como é que funciona um coração, um cérebro, um fígado, um baço. E a gente vai se apaixonando. Porque o grande mistério, a beleza disso tudo, é que você vê, é um corpo. É uma coisa limitada. Era para nós termos obrigação de conhecermos ele perfeitamente, mas é uma obra tão perfeita, porque é obra de Deus, que o ser humano estuda, revira, e a gente não domina esse universo tão pequeno que é um corpo. É uma coisa linda. Imagina, eu fico sempre pensando, se Deus que fez essa caixinha para durar 80, 90 anos, fez ela tão perfeita, porque, pastor, é apaixonante. É uma obra assim, de tirar o chapéu e falar, Jesus, obrigado, desculpa a minha ignorância, por mais que eu estudo, não vou conseguir aprender nunca, nem metade do que está a sua obra. Então, se ele fez essa caixinha para durar 80 anos assim, imagina a nossa alma, né, que deve ser uma coisa muito mais espetacular. Dessa o senhor conhece muito mais do que eu, com certeza. Então, vamos lá. Doutor Márcio, é o seguinte, essa live eu resolvi fazer porque a gente escuta informações de vários lugares, né? Até mesmo diante das redes sociais e da internet, a gente tem condição de ouvir muitos especialistas ou não, chegar muita informação. E às vezes a nossa realidade aqui em Além Paraíba é diferente de outros lugares.
até mesmo pensando a respeito de pastorado, a realidade que eu estou tendo aqui em Além Paraíba foi diferente da de Barão de Cocais, né? Cidades diferentes, realidades diferentes, pessoas que a gente encontra que são diferentes. E eu comecei a pensar, falei assim, poxa, nós temos que pensar perto, porque senão a gente vai em busca de informações tão distantes que perto a gente não tem a ação correta. Aí, diante disso, lógico, me veio o texto bíblico, até mesmo do novo mandamento que Jesus deu para a gente, que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como Ele nos amou. E Ele, então, demonstrou o amor, lógico que chegou até nós, né? Mas Ele mostrava e demonstrava o amor diante das pessoas próximas também, né? E mostrou isso, esse foi o exemplo dele. Então eu penso assim, qual é a atitude que nós temos que ter, qual é o comportamento que nós temos que ter aqui na nossa cidade, aqui em Além Paraíba mesmo, né? Então, por isso eu estou pensando e estou trazendo então o senhor para a gente poder conversar a respeito disso, né? Se eu quiser dar uma pincelada, depois eu vou começar com perguntas mais específicas, mas pensando aqui na nossa realidade, da nossa cidade, né? Quais são os comportamentos, qual a postura que nós temos que ter diante dessa pandemia, diante desse Covid, né? Diante daquilo que chegou até agora aqui na nossa cidade, qual é o comportamento que nós precisamos ter? Eu trouxe até uma máscara e ia brincar contigo. Falei assim, nós vamos ter que conversar com máscara, né? Deixa eu botar minha máscara para a gente bater um papo, né? Mas... E aí as pessoas, e eu falando, não precisa, você está conversando, nada, mas a gente poderia utilizar aqui como exemplo de que todo mundo precisa. Mas eu me lembro que uma das primeiras orientações, quando eu entrei em contato com o senhor para saber a respeito, o senhor falou a respeito de máscara, tá certo? Eu lembro direitinho disso, né? Do lavar as mãos, muito bem, higienizar e tudo mais, e utilizar da máscara. Mas vamos lá. Voltando então à pergunta, dentro da nossa realidade hoje, aqui na cidade, qual atitude nós devemos ter? Essa pandemia é uma coisa assim inusitada, uma coisa que surpreendeu a nossa sociedade atual, uma coisa que a gente não poderia imaginar, uma coisa dessa proporção. Então, infelizmente, nós estamos vivendo um momento único na nossa história, porque nós vamos viver 90 anos, 80 anos. Na nossa história de vida, esse é um momento único e triste, infelizmente. Não é um momento para a gente se orgulhar, mas nós temos que saber que nós temos que passar por todos os momentos. Eu sempre penso, rapaz, quando o povo de Israel estava no cativeiro da Babilônia, a sensação que devia ser, né? Falar, poxa, Deus esqueceu da gente, estamos abandonados. Aí quando eu vou fazer minhas orações, sabe? Eu até me emociono, porque eu falo, gente, Deus não abandonou aquele povo lá na Babilônia. Foram 70 anos, mas eles passaram, não é verdade? E houve uma vitória no final. Mas nós estamos passando um momento que os irmãos que estão assistindo, os amigos queridos, é um momento atípico, vamos dizer assim. Porque esse vírus veio de um jeito assim, invadindo as sociedades todas, e não escolheu sociedade. Quando os vírus atacam a África, ninguém reclama, rapaz, é um negócio impressionante. O ser humano é uma coisa muito estranha. Estamos lá na África, 22 milhões de aidéticos, está na África, deixa quietinho lá. Né? Temos lá o ebola, está lá na África. Agora, esse vírus parece que foi uma praga de muita coisa, para você ver. A sociedade nossa está tendo que mudar. Itália, Espanha, países desenvolvidos, Reino Unido, Estados Unidos, o poderoso Estados Unidos, está lá se debatendo, enfrentando, não sabendo exatamente a conduta, o caminho a seguir nessa situação. Então, realmente, esse vírus foi uma coisa atípica. E ele é um vírus. E ele
humana ou de algum outro hospedeiro de qualquer reino aí que ele possa atacar, não esse caso, são vírus que adoram o aparelho respiratório, tem vírus de todo gosto. Por exemplo, tem o vírus da hepatite B que gosta do fígado, né? Tem o vírus de outras doenças e cada um e vão para a mucosa respiratória se multiplicar e sistema de defesa que parece o exército americano. Nosso sistema de defesa foi o Papai do Céu que fez. Glóbulos brancos de todas as espécies, linfócitos monossítodos, acontece na hepatite A e na hepatite B também. Tentando matar o inimigo. Isso acontece também na hanseníase. Na hanseníase, o nosso inimigo está nos nervos. Aí os nossos glóbulos vão para cima do nervo para destruir o inimigo e destrói o nervo junto. Então, o pessoal vai ouvir falar muito por aí, nossos ouvintes também vão ouvir falar muito por aí, na tal tempestade de citocinas. O que são citocinas? Citocinas são substâncias produzidas pelos nossos glóbulos brancos. Nossos glóbulos brancos, que são os da defesa, tem os vermelhos e tem os brancos. Os brancos são os da defesa, uns deles produzem uma substância chamada, um grupo de substâncias chamadas citocinas. Essas citocinas são substâncias, por exemplo, que são produzidas no local onde está o vírus e elas são quimiotáxicas. O que é isso? Elas chamam outros glóbulos. Vem cá, vem cá, vem cá. Num minuto que tem um inimigo ali, as substâncias que são derramadas no sangue e circulam, elas atraem outros glóbulos brancos para aquele lugar. Essas citocinas, então, elas aumentam a nossa proteção, trazem novos glóbulos para o local, mas só que se elas fizerem isso de uma forma muito forte, a gente chama isso de tempestade de citocinas. E é uma reação muito grande do nosso organismo que acaba destruindo, por exemplo, o pulmão. Nossos pulmões, que é onde os nossos vírus se encontram em maior quantidade, porque eles são vírus com tendência a estarem no aparelho respiratório, eles são violentamente atacados por nós mesmos. E por isso que só vê uma pessoa de 100 anos sai viva, um atleta morre. Que coisa é essa, né? Como é que um atleta morre? Um cara de 35 anos morre, um sujeito de 101 anos sai do hospital na cadeirinha, venceu o coronavírus, né? Por quê? Porque é o sistema imunológico da gente que ataca ele com muita violência e faz essa tal tempestade de citocinas, que ela sim destrói o nosso pulmão e causa coágulo em todos os nossos vasos linfáticos e sanguíneos e faz aquela turbulência toda e provocam aquele negócio que eles falam muito, que é o afogamento. A sensação de afogamento, na verdade, é um afogamento de verdade, de dentro para fora, porque há, por aquele ataque todo no pulmão, ruptura de vasos, dilatação de vasos, ele enche de líquido e a gente acaba, a gente mesmo, se matando pela nossa defesa. É muito estranho, né, pastor? Mas sim, é um fato. Sim. Na oportunidade sequente que a gente for comentar sobre tratamento e outras coisas, a gente vai falar por que, então, que a gente tem que dar certas providências para evitar que o nosso ataque seja mortal para a gente mesmo. E tem morrido muita gente, claro que é coisa grave, não é porque está morrendo porque não está fazendo certo, não. Todo mundo está tentando, de todas as formas. Tem homens muito mais poderosos que eu intelectualmente, de conhecimento, agindo de um monte de frentes, e eu, longe de mim, tenho a pretensão de saber alguma coisa aqui que eles não saibam. Mas a gente que lê o tempo todo, que olha o tempo todo, que se prepara, que nós somos soldados.
tem que preparar o tempo todo para esse combate. A gente percebe, num primeiro momento, muitas pessoas procuraram os serviços quando já estavam com a tal dispneia, a falta de ar, que já é considerada hoje terceira fase da doença, quando o pulmão já está sendo destruído. E quando o pulmão Mas aí, já está sendo... posso interromper? Só aproveitando até diante disso, né? Que algumas pessoas comentam sobre isso. Que a pessoa ela tem, mas ela não sente falta de ar, né? Depois que ela começa a sentir falta de ar, que aí, quando chega, já está grave nesse momento, né? Que ela é, então, isso, e ela é, então, encaminhada, né, para uma UTI, alguma coisa assim, né? Isso, então, a gente tem que, então, prestar atenção em outras coisas, mas só voltando um pouquinho mais. Essa fica uma pergunta no ar, voltando um pouquinho mais. Para que a gente possa precaver mesmo, é o básico, que a gente já está ouvindo falar. Perfeito? Isso. O vírus se transmite pelo ar. E pelo ar, subentende-se muito as mãos, que você não sabe a importância das mãos. Você pega dinheiro, pega na maçaneta de uma porta, pega num lugar onde você se segura no ônibus para não cair. Onde você põe a mão, alguém pode ter passado, um doente pode ter tocado com a mão na própria boca e botado, ou pode ter tossido naquela região, o micróbio ter caído ali. Onde a gente toca com a mão, a gente pode ter dado o azar de ter pegado o micróbio na mão. Na mão, ele não faria nada, mas a gente sempre passa no olho, sempre passa no nariz, sempre passa na boca. Então, a mão é, por incrível que pareça, um instrumento mais perigoso para pegar o vírus do que o próprio ar. Porque o ar, você pode ficar distante das pessoas, você já tem uma precaução mais fácil, ficou a 2 metros, dificilmente aquela pessoa vai te contaminar, mas a mão você põe em todos os lugares, né? Então a mão, então muito importante, todo mundo fala e é uma verdade, lavar sempre as mãos. Pegou uma sacola da padaria, chegou em casa, lava as mãos. Pegou um produto no mercado, chega em casa, passa álcool no produto, elimina aquela sacola externa, passa para outra sacola. Os sapatos que vêm, que a pessoa pode ter tossido numa rua, e o micróbio pode estar no chão. Você pode pisar e vem na sola do sapato. Tenha na sua porta um tapete encharcado de álcool, 70%, limpe os pés, ou deixe o seu sapato do lado de fora. Tem um sapato do lado de fora, outro do lado de dentro, para você fazer uma troca quando chegar em casa. Pessoas que vêm de trabalho suspeito, que lidam com outros, tirem a roupa toda na porta, vão direto para o banheiro, banho, e mão, sabão, álcool. E tomar cuidado. A gente tem, assim, uma divulgação grande, vamos dizer, em São Paulo, ou Rio de Janeiro, né? Que cresce o número. Nós aqui numa cidade menor, estamos também com esse alerta, temos que estar com isso ligado também. Com todos esses cuidados, não podemos vacilar de maneira nenhuma. A realidade é essa. E tem uma coisa muito importante que, infelizmente, aconteceu nessa pandemia. Também ninguém estava preparado para isso. Tinha que acontecer falhas mesmo, porque ninguém fez nada de maldade. Mas houve falhas. Uma das falhas, e não está tendo como corrigir, principalmente em Minas Gerais, é a falta de testes. A gente não pode saber se está doente se não tem o teste. Por exemplo, nós estamos aqui, a gente olha a Além Paraíba, vê os números, fala que beleza, que a Além Paraíba tem pouco. Não, a Além Paraíba tem poucos testados. Na verdade, estatísticas aí de pesquisadores sérios, cientistas, acreditam que nós temos no mínimo 10 a 15 vezes mais do que está demonstrado, porque não tem teste. O senhor é Além Paraíba, que nós somos Além Paraíba. Eu sou médico em Além Paraíba. Se alguém passar mal e eu mandar para trás de um teste, na prefeitura não tem nenhum lugar com teste. Não há nenhuma, em lugares como o estado do Rio Carmo, que eu acompanho, Sapucaia, que eu acompanho, já tem partes da prefeitura, postos especializados com profissionais e testes. O estado do Rio está mais bem cuidado nesse sentido. Não sei, não entendo nada da política, seria alguma coisa federal, estadual, não sei. Só sei que em Minas Gerais, e eu percebo, né, por exemplo, se eu vou ao hospital, estou com suspeita, vou passar por uma enfermeira muito competente, são todos meus amigos, pessoas que eu assino embaixo, inclusive, quero fazer uma ressalva aqui, aproveitar, né, fazendo média com o hospital não. Se tivesse uma crítica, eu faria construtiva. Nós temos uma equipe de profissionais do Hospital São Salvador de alto nível, graças a Deus por isso. O senhor pode ver que
E temos também no nossa UTI do Hospital São Salvador uma diferença, porque você sabe que na hora da guerra, muitos soldados fazem a diferença. Às vezes não é uma arma que faz a diferença. Às vezes a diferença está no braço. No Né? braço. O braço faz a diferença. O senhor não conhece aqui direitinho, mas nós temos o doutor Rafael, nosso comandante da UTI, que é um camarada fechado, pouco assunto, mas é um herói. Ele tem um conhecimento de medicina insuportável. Tá? Ele é nosso professor. Rafael, se estiver me ouvindo, me perdoe te elogiar em público. Se tivesse um defeito, eu falaria para a construção também, mas ele é um herói, um camarada que eu acredito que dificilmente alguém vai morrer de Covid em Paraíba, porque ele tem um CTI aqui na cidade que ele comanda pessoalmente. Ele não corre do pau, não. Ele está lá no meio do Covid. Tá? Um camarada que poderia, como muitos colegas, se afastar do combate, está bem financeiramente, vou me afastar, volto daqui a pouco, quando a coisa baixar, não. Ele está lá no meio do Covid. Fala, rapaz, você tem muita coragem, homem de Deus. Né? Está lá no meio do Covid, fazendo a diferença no braço. E com uma equipe de profissionais, graças a Deus, de um nível muito alto, inclusive a enfermagem. Mas a enfermagem que te atende na porta, apesar do nível alto de conhecimento, de boa vontade delas, que eu conheço cada uma delas e mando um abraço para elas, elas não têm autonomia. Que a autonomia nossa, rapaz, sabe de onde vem? De Belo Horizonte. Olha que coisa estranha. O camarada chega ali, passa o quadro, dor de cabeça, tosse, ela liga para Belo Horizonte, se informa com o sujeito de plantão que ao telefone, eu já passei por isso pessoalmente, por isso posso falar, eu tive lá pessoalmente. Senhor, aqui a situação é essa. Não faça teste porque não tem. Moço, mas é suspeito. Mas não faça, porque só vai fazer para suspeitas maiores. Pô, o que é suspeita maior? Eu sou a favor de que qualquer suspeita, se deu 3 tossidos, apareceu com uma febrinha de 38, teste. Porque, inclusive o rapaz da OMS, eu já viu lá o Tedros, falando de vez em quando. No início ele falava, testem. Em Além Paraíba, infelizmente, não por culpa do nosso serviço local, mas por questão burocrática, estadual, de comando de Belo Horizonte, a gente só testa paciente internado. Se for para testar só paciente internado, o Covid não vai aparecer. Então eu digo para o senhor, nós estamos, infelizmente, aos meus humildes olhos, cheios de Covid na cidade. Só que uma Covid, porque o senhor sabe, aí aquele comentário que o senhor fez, a Covid, ela tem uma taxa de mortalidade baixa, já foi calculada aí pelos especialistas do mundo aí, que ela mata 2, 3%, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da população, se for mais velha, mais jovem, mas num país como o nosso, jovem, com calor, que o calor também afasta um pouco esses vírus respiratórios. O senhor é um pastor, mas o senhor tem seu bom senso de perceber que quando chega o inverno, vem as bronquites, vem as pneumonias, as coisas respiratórias. Quando chega o verão, essas coisas melhoram. Então, como nós somos um país de verão quase que 100% do tempo, nós temos um pouco de benefício com os vírus respiratórios que atacam menos, mas nós estamos caminhando agora no inverno. Olha que problema. Não é verdade? Estamos caminhando no inverno. Ou seja, as doenças respiratórias vão aumentar. Estatisticamente, elas são sazonais. Então, nós somos um país que temos um clima relativamente quente. Nós temos uma população relativamente... Vamos botar aí 4 em cada 100, tá? Mas por enquanto só estão aparecendo os 4 que estão para morrer. Os 96 que estão doentes e não são testados não estão aparecendo. Então, na verdade, muito provavelmente, não para causar pânico dos nossos queridos ouvintes, mas para trazer essa realidade do cidadão brasileiro que merece. Se estamos mal ou não, mas o risco nós estamos correndo, que eu acredito que nós estamos cheios de coronavírus assintomáticos ou pouco sintomáticos distribuídos por aí. Agora, eu passei por uma situação, até aproveitando essa colocação, familiar. A minha cunhada fizeram o teste dele, né? E ele acabou então vendo no exame que ele estava com Covid. E aí ele o exame mostrou que ele estava com Covid,
antes do pai ter qualquer situação, qualquer... como é que fala? Qualquer sentimento, qualquer fugiu a palavra aqui. Sintoma. Algo, né? Mas eles só foram conversar depois que o marido foi para o hospital, teve todo o tratamento, viram que ele tinha sido, né, que ele poderia receber alta, voltou para casa e começaram a pensar sobre isso. Você acredita que é provável que todos os que não vão sentir nada? Agora, só ver uma coisa. Se todo mundo usasse máscara, agora virou lei. Parece que ontem o Rodrigo Maia fez virar uma lei, né? A nível de Brasil passou lá alguma coisa no Congresso sobre uma lei, é obrigatório máscara. Se todo mundo usasse máscara, diminuiria muito essa possibilidade de contaminar pessoas. Como é que você vai saber que o seu padeiro, que o cara do mercado, que o seu carteiro não tem, se ele pode estar assintomático? Não é verdade? Então, a máscara seria de uma grande ajuda. Agora, o senhor não vai acreditar. É uma ilusão. Vou te contar agora. Para as nossas casas. Mas o vírus, de alguma forma, e ele, enquanto caminhar, ele vai achando. Por isso que, inclusive, os mais pessimistas falam, gente, 70% da população vai ter que pegar. É porque, cientificamente, eles acreditam que se nada for feito, o vírus vai passando. Quando ele atinge 70%, não tem a possibilidade de passar novamente. eu, como médico, acredito firmemente que quem passou por isso está imunizado. Existem pesquisas profundas, porque como o vírus é novo, eles têm medo de afirmar essas coisas. Mas Entendi. se até hoje todos os vírus que passaram, não foram poucos, né? Foram graves, foram vírus da H1N1, foram coisas horríveis que nós dizemos aí para trás ao longo da história. Se todos os vírus até então deixaram as pessoas imunes com os anticorpos contra eles, e nós já achamos anticorpos em pessoas que passaram por esse, não faz sentido imaginar que as pessoas poderiam ter, a não ser que as pessoas fossem, porque infelizmente a medicina é muito cruel, porque ela é muito imprevisível em alguns sentidos. Por exemplo, só pode ser uma pessoa, o paciente, só não, eu vou te usar nem como exemplo, nem hipotético. Uma pessoa, nem pode ser um paciente que não consegue fabricar anticorpos, está com a imunidade baixa. Então, essa pessoa pode dar o azar de passar por um vírus e, por não ser um bom fabricante de anticorpos, não produzir anticorpos, e essa pessoa, excepcionalmente, poderia vir apresentar a doença de novo, porque não conseguiu fazer uma defesa. Mas isso seria uma pessoa atípica. Num ser humano normal, com a saúde boa, eu acredito firmemente que todo mundo que passar vai passar uma vez. Agora, é claro que ao longo de 10 anos, que a nossa defesa, por exemplo, nós tomamos a vacina ao nascer contra a BCG. A gente fica com os anticorpos garantido uma taxa, 10 anos, vamos supor. Depois de 10 anos, pode ser que
que aqueles anticorpos envelheçam e aí possam cair em quantidade, em qualidade, e você possa precisar de um reforço. Por isso que muitas vacinas, tipo, eles comentam por aí, vacina contra o tétano. Eles pegam de 10 em 10 anos e fazem um reforço para acordar o sistema. Mas, no mínimo, 10 anos de proteção essas pessoas vão ter. Garantido. Aos meus humildes olhos. Ok. Uma outra questão, até aproveitando esse exemplo que eu dei a respeito da família que aconteceu. Algumas pessoas, é interessante saber isso, porque tem pessoas que entram em desespero até mesmo em saber que o seu vizinho mora do lado, né? O que ele precisa, na verdade, é ter os cuidados, perfeito? Exatamente. O vizinho está numa distância que realmente não vai afetar a pessoa. No ar não vai passar. É longe demais para isso. Mas é claro... Pode falar, desculpa. E você pode ter um contato com o vizinho, você pode vir a conversar com ele no muro, pode... Aperto de mão. Rapaz, é uma coisa que me matou pessoalmente, porque eu amo apertar mãos e abraçar pessoas. E acho que isso é uma forma de a gente manifestar o nosso amor. Somos dois. Sim, somos dois, sou assim também. Infelizmente, rapaz, o aperto de mão, até uma segunda ordem, está condenado. A gente pode estar fazendo um mal de apertar a mão de alguém, a gente não sabe onde aquela pessoa tocou a mão, ou onde a gente mesmo tocou a mão, e pode a nossa mão ser um instrumento, em vez de um gesto de amor, ser um instrumento de desgraça para aquela pessoa. Então, o vizinho, dentro da casa dele, não é um perigo não, mas a interação com o vizinho no muro, num abraço, num aperto de mão, ela tem que ser reavaliada e repensada. Ok. Duas perguntas aqui. Uma delas, não sei se o senhor sabe disso, né? Nas nossas UTIs, quantos leitos tem e quantos respiradores nós temos para poder atender aqui a nossa cidade? E outra pergunta, qual o tratamento está sendo utilizado aqui na cidade para quem tem o Covid? A nossa UTI, eu tive com a nossa administradora Betânia, ela afirmou que o que foi orientado pelo Ministério da Saúde, que o Ministério da Saúde orientou caso a caso, cidade a cidade, que nossa comunidade, pelo número de habitantes que tem, teria que ter, me parece que 22 leitos fora de UTI separados para os casos mais leves, e me parece que 9 leitos de UTI para casos mais graves. Ela me garantiu, eu confio na palavra dela, trabalho com ela há anos, é uma pessoa de confiança minha em todos os sentidos, inclusive no profissional, muito dedicada, que nosso hospital tem, referente ao nosso universo de comunidade em volta de nós, os 22 leitos de clínica, que a gente chama de clínica para Covid, específicos para Covid, e mais 9 leitos de UTI específicos para Covid também. Ela me garantiu isso na última vez que estive com ela pessoalmente. Claro que a gente... Pode falar. Oi? Desculpa interromper. Fica à vontade, estou aqui para te servir. Esse cálculo é feito pelo Ministério da Saúde, baseado no número da comunidade, ele foi respeitado segundo a recomendação do Ministério da Saúde. Mas eu, particularmente, acho que o próprio Ministério da Saúde pode errar o cálculo, né? Porque não é uma coisa tão exata. Você pode dar o azar de ter uma tempestade de doentes aqui, mas o fato é que foi respeitada a orientação do Ministério da Saúde, nesse sentido foi. E que eu saiba, até então, só tem uma morte em investigação, mas ninguém morreu ainda oficialmente de Covid na cidade. Posso estar desatualizado, que isso renova toda hora, mas acredito que até oficialmente, até agora, não foi decretado nenhum morto por Covid na cidade. Mas é o que eu te digo também, nós estamos subnotificados. Você vê, Sapucaia é 1/4 da nossa população, tem 4 vezes mais doentes que nós. Por quê? Porque lá faz teste em todo suspeito. E aqui não. Então a gente não está achando também o nosso doente. Pode ser até que venha morrer doente nosso aqui e seja diagnosticado com outro quadro, edema agudo de pulmão, outro quadro semelhante que não seja oficialmente o Covid, por falta de investigação. Não por culpa de nossa ação local, mas pelo sistema mineiro mesmo está comprometido. Entendi. O tratamento que está sendo utilizado aqui, você sabe qual que é? Acredito que o doutor Rafael está fazendo lá o tratamento, que nós conversamos uma vez ou outra a respeito, mas eu sempre converso com ele no sentido de aprender com ele, que ele é um pneumologista treinado, ele é formado em medicina intensiva e é pneumologista.
Então, sempre que eu busco o Dr. Rafael, é mais para aprender com ele do que para ajudar de alguma forma. Apesar de que eu meto os bedelhos também, apesar disso, de vez em quando falo alguma coisinha para ele e rapo fora para puxar a orelha. Mas ele sempre escuta muito, ele é um cara muito humilde, sempre que eu falo as coisas para ele, a última vez que eu falei para ele, doutor, ó, a questão aqui, colega, é que estou lendo aqui, porque a gente tem grupos de médicos, a gente está sempre, eu acompanho pelo menos 500 médicos, para você ter uma ideia. Todos ex-colegas de faculdade, um em São Paulo, outro no Piauí, outro na China, essas turmas que eles fazem esses grupos de medicina das turmas de faculdade, e a gente acompanha. Fora que eu acompanho também o nosso grupo daqui do Hospital São Salvador, que tem um grupo ali de médicos, e tem também um grupo de médicos de Duas Barras que também acompanha. Então, no fim, eu acompanho os 500 colegas. E é claro que tem colega de tudo que é lugar querendo ajudar. Alguns passam áudio, puxando a orelha da gente, outros passam protocolos. Aqui, em Porto Feliz, em São Paulo, estamos usando esse protocolo. Manda pra gente pelo Zap. Então, de vez em quando eu pego uma coisinha e mando pro Rafael aqui, mas ele já me garantiu que tem feito um procedimento que eu, apesar de quem sou eu para avaliar tecnicamente, mas eu aprovo 100%, que é um procedimento baseado no fato de que o que mata na Covid é a coagulação. Não é a tal pneumonia, que eles falam muito na pneumonia, mas é a coagulação que acontece no pulmão que mata. E se a gente fizer um trabalho sólido para prevenir a coagulação, tem uma chance muito maior de salvar vidas do que tentando combater pneumonia. E eles fazem esse trabalho aqui, prevenindo a coagulação. A gente ouviu, né, que o novo protocolo do Ministério da Saúde é o uso da cloroquina para todos os pacientes. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Isso é uma polêmica grande porque envolveu uma questão política, porque o Bolsonaro quer salvar o país com a cloroquina, né, com a hidroxicloroquina. Deus ajude que ele seja certo e que salve. Eu não tenho nada contra isso. Se ele salvar, vou bater palma. A Globo, por outro lado, faz um trabalho muito ético, muito científico e muito jornalístico em cima de tudo. Tá de parabéns também, tem um respeito enorme. Mas, por outro lado, às vezes alfineta um pouquinho mais, porque o Bolsonaro também alfineta de lá e fica uma coisinha meio pessoal. O cara bate de lá, outro bate de cá um pouquinho também. Apesar, eu tenho um respeito enorme pelo trabalho da Globo, tiro o chapéu para aqueles cidadãos, jornalistas que querem trazer. Eu fico muito triste quando eu vejo esse pessoal do Bolsonaro, que é muito radical, infelizmente. A gente não tem que ser radical em nada. Quando o Bolsonaro acertar, vamos bater palma. Quando errar, vamos criticar. Você concorda? Eu não estou me posicionando aqui, não. Estou só colocando que eu percebo que o pessoal tem um grupo, rapaz, que você não pode falar, não, o Bolsonaro falou, vamos todo mundo ali. Parece que o cara virou João Batista na Terra, né? E não é por aí, infelizmente. Ele pode errar e pode acertar. Tenho certeza que ele tem uma responsabilidade enorme e quer acertar. Como a Globo também quer fazer um trabalho jornalístico. Mas estou falando desses dois por causa da questão política. E a Globo às vezes puxa um cara de sardinha para falar mal da hidroxicloroquina. Acredito que por causa do Bolsonaro. E ele quer salvar de qualquer jeito. Então o Bolsonaro tem um olhar sobre a cloroquina que é maior do que a cloroquina merece. E a Globo tem um olhar mais pessimista do que ela merece. Na verdade, eu ouvi 500 médicos que afirmam. Eu, um paciente meu, eu uso hidroxicloroquina. Junto aqui, vocês ouvintes e nosso querido Rev. A hidroxicloroquina, ela é uma droga considerada droga modeladora de atividade reumática. O que é uma atividade reumática? Atividade reumática é uma doença chamada autoimune. É um lúpus eritematoso sistêmico, é uma artrite reumatoide. Essas doenças, entre muitas outras, são chamadas doenças autoimunes. O que é doença autoimune? É uma doença que a nossa imunidade nos agride, por engano. Ela se engana e nos agride. Se eu uso drogas que diminuem a minha imunidade para me agredir menos, são as chamadas curas. Abaixa um pouquinho a imunidade para não nos atacar. E a gente fica bem, que a nossa imunidade deixa de nos atacar. Eu não quero ser muito complexo, estou tentando ser objetivo. Tá? E a hidroxicloroquina, o que ela é? É uma droga usada para doença autoimune, ou seja, ela é imunomoduladora. Ela diminui o ataque da imunidade. Como eu disse para o senhor, que o que mata a gente é justamente a tempestade de citocinas, faz sentido acreditar que a hidroxicloroquina, ao diminuir o ímpeto da nossa
imunidade nos ajude a combater o coronavírus. Sim. E já sabe que a gente está vendo, é verdade, pesquisa, até mesmo um país desenvolvido como os Estados Unidos, a gente vê até mesmo liderança falando a respeito disso, né? Justamente. Mas uma preocupação tentando encaixar essas duas coisas, ao ouvir, né, esse tipo de orientação, né, de especialista, assim como o seu conhecimento, né, do conhecimento médico, as pessoas então começam a invadir farmácias, né? E começar então a correr atrás desses recursos, né? Da cloroquina, né? E tem uma outra, parece que surgiu agora, a Anitta, acho que é isso, se não me fale a memória aqui. Como é que É é? o Anito, o Ivermectina, o Anito, a azitromicina. Tem um Isso, azitromicina. arsenal que a gente trabalha com ele. Eu trabalho com ele. Agora, sobre a hidroxicloroquina, infelizmente, essas informações podem atrapalhar nesse sentido de as pessoas invadirem farmácias. Não, então, mas eu gostaria também, desculpa interromper, mas é para aproveitar a fala mesmo. É interessante a gente trazer uma orientação para essas pessoas, para todo mundo que está nos ouvindo aqui, porque é importante, devo fazer isso ou não, entendeu? Devo tomar por conta própria ou não? O que eu devo fazer, né? Vamos lá, ajuda a gente nisso daí, por favor. Acho que o que seria correto, infelizmente a gente não está alcançando, mas deveria ser o mínimo, é que todo cidadão tivesse acesso a um médico para orientá-lo. Agora, por outro lado, muitos médicos têm medo de orientar também. A senhora acredita? Assim, eu vejo relatos, eu vi um rapaz, um enfermeiro lá no Ceará, dizendo o cara passou mal, estava no hospital, morreu no dia seguinte, passou uma mensagem antes de morrer no dia seguinte, dizendo: estou aqui, estou tomando só oxigênio. E as pessoas, na falta de conhecimento delas, entraram no número de que o isolamento salva. O isolamento não salva. O isolamento só te impede de contaminar outras pessoas ou de ser contaminado. Mas uma vez doente, além do isolamento, você precisa de tratamento. E o tratamento tem que ser... Aí eu vou te dizer o meu tratamento, baseado em 300 estudos que fiz, eu cheguei a uma conclusão. O sulfato de zinco, ou azitromicina, febre e tosse e dor no corpo, eu te passo esses três. Porque, veja bem, as pessoas que tomam hidroxicloroquina para lúpus e para artrite, que são os mais famosos, artrite reumatoide, eles tomam a vida inteira. Ah, tem efeito colateral? Tem. Pode fazer mal para o coração? Pode. Pode fazer mal para os olhos? Pode. Inclusive, a gente, quando passa por uma pessoa que tem lúpus, a gente manda ela fazer um exame de vista de 3 em 3 meses para vigiar os olhos. Mas essa pessoa vai tomar esse remédio a vida inteira. Para o coronavírus, sabe quanto a gente passa? A vida toda, a chance de um efeito quase nada de risco. 5. Tem gente que toma a vida toda para essas outras doenças. Então, eu faço água com açúcar para ele e essas pessoas precisam
para salvar a vida deles. Não é só esses 3. Até o outro eu considero mais importante. É o antiagregante plaquetário, para não deixar dar o coágulo. Eu tenho para mim que essas pessoas que salvam aí com 90, com 80 anos, eles Doutor estão Márcio, salvando... desculpa, não perde a explicação, não, que é importante demais. É pro seguinte, quando a gente puxa, ela cai, tá bom? Então nós estamos prestes aí a chegar a 1 hora. E aí, chegando nesse 1 hora, se cair, eu vou entrar novamente, aí o senhor entra novamente, a gente chama para poder retomar. Tudo bem? E também, assim, nós não precisamos encerrar, e eu vou também direcionar isso daí. Eu estou por sua conta. Eu falo aqui o tempo que o senhor quiser, com todo prazer. Agradeço a oportunidade, estou aqui para te servir. Da minha parte, é o senhor que vai encerrar. Tá? Quando o senhor fala, pelo amor de Deus, não me fale mais, aí eu paro. Então você que está nos ouvindo, por favor, E além do sulfato de zinco, que seria o antiagregante. Porque o antiagregante justamente não deixa fazer trombose. Deixa eu ver, quem tem problema de coração que pode fazer trombo, toma Marevan a vida toda. Toma S infantil a vida toda. Por quê? Para evitar trombo, para evitar coágulo. Tem clopidogrel, tem o ticlide, tem o xarelto, que é o mais moderninho agora. Então, hoje, eu uso de rotina nos meus pacientes, mesmo os leves, eu entro com antiagregante. Entro com o clopidogrel 75, que é mais fortinho. Pode ser o AS também infantil, 2 comprimidos, que é fortinho. Eu entro com antiagregante para prevenir o coágulo. E acredito que esses velhinhos estão saindo dessa confusão toda vivos, porque já tomavam há 20 anos antiagregante, 30 anos antiagregante, não faz coágulo. Chega na hora do vírus, com coágulo, cadê o coágulo? Não tem coágulo. Aí, o antiagregante... E sobre o que o senhor comentou, sobre o Anita e Ivermectina. Espalharam o boato que eles seriam poderosos também. Eu já estudei longamente sobre eles, e eles são remédios para verme. Eu acredito que eles foram jogados nessa situação porque, na verdade, em algumas pessoas, um vermezinho nosso chamado Strongyloides stercoralis, é um bichinho que é verme no intestino, Strongyloides, ele tem o chamado ciclo pulmonar. E em alguns casos eles estavam acreditando que o Strongyloides estava aproveitando a situação do coronavírus para passar no pulmão e as pessoas estavam morrendo pelo Strongyloides e não pelo coronavírus, que ele tem um ciclo que passa pelo pulmão, o Strongyloides. E como esses remédios, o Ivermectina e o Anita, pegam o Strongyloides, e também o Anita tem fama de matar alguns vírus,